Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Ricardo, tá? Nós estaremos hoje fazendo as correções das atividades número 1 e número 2, tá bom? Vamos iniciar a nossa correção. A questão número 1 da atividade 1 falou o seguinte: pediu para a gente escrever a sequência seguindo os exemplos da letra A e letra B, tá? Na letra A tá assim: os múltiplos de 7 são... Quais são os múltiplos de 7? 0, 7, 14, 21 e 28. Ou seja, para você encontrar os múltiplos de um número, basta você multiplicar esse número pelos algarismos, pelos números naturais que nós temos, tá? Como que eu cheguei no valor 0? 7 vezes 0 é 0, 7 vezes 1 é 7, 7 vezes 2 é 14, 7 vezes 3 é 21 e 7 vezes 4 é 28. Tá? Então é assim que a gente encontra os múltiplos de um número. É você multiplicar esse número por qualquer outro número, tá bom? Os múltiplos de 25 então são... Quais são os múltiplos de 25? Olha só. É o 0 porque 25 vezes 0 é 0. 25 vezes 1 é 25. 25 vezes 2 é 50. 25 vezes 3 é 75. E 25 vezes 4 é 100. Tá? Tem mais outros múltiplos? Sim. Tá? Eu só coloquei até o número 100, tá bom? Os divisores de 30. Para ser divisor de um número, ele tem que ser divisível por outro número, quer dizer o seguinte, tá? Que quando você fizer a divisão do número 30 por qualquer outro número, o resto dessa divisão tem que ser igual a 0, tá? Então, quais são os divisores de 30? Aí você vai avaliar, 30 divide por 1, divide, que dá 30. Tá? Então todos os processos de divisões estão aí. 30 divide por 2? Sim, que é igual a 15. Tá? Então a maneira mais fácil de você encontrar os divisores de um número é você fazer o seguinte: todo número é divisível por 1 e por ele mesmo. Você vem cá e escreve o número 1 e o próprio número que é 30, nesse caso. Tá? Como o 30 é par, ele divide por 2. Quanto que é 30 dividido por 2? É 15. Então você vem cá e coloca o número 15 também, porque se o número 30 divide por 2, ele também divide por 15. O número 30 divide por 4? Não. Divide por 5? Sim. Quanto que é 30 dividido por 5? É 6. Coloca o número 6 aqui também. E o 30 também divide por 3. 30 dividido por 3 é 10. Então você coloca o 3 e o 10 aí, tá? Assim você encontra mais fácil os divisores de um número. Vamos para os divisores do número 16. Tá? Observe que nesse caso, vamos encontrar os divisores do número 16. Os divisores de 16 são sempre todo número, tá? Sempre, tá? Qualquer número divide por 1 e por ele mesmo. Você escreve o número 1 e o número 16. Como o 16 é um número par, ele divide por 2. Quanto que é 16 dividido por 2? É 8. Você vem cá e coloca o número 8 também. Porque se 16 divide por 2 é igual a 8, 16 dividido por 8 vai ser igual a 2, correto? E 16 também divide por 4, que é igual a 4. Tá bom? Então essa foi a nossa primeira atividade. Nossa questão número 1. A questão número 2 falou o seguinte: Jéssica faz bombons para vender. Em uma caixa cabem 6 bombons, como mostra a ilustração ao lado. Em um dia ela fez 726 bombons. Quantas caixas de bombons ela poderá completar? Faltarão bombons para completar as caixas? Se faltarem, quantos? Tá? Observe aqui. Como a caixa ela tem que ter 6 bombons e ela fez um total de 726 em um dia, logo o que nós temos que fazer? Dividir 726 por 6. Ao dividir 726 por 6, nós vamos encontrar 121. 121 vezes 6 é 726. 726 menos 726 é igual a 0. Tá? Vai sobrar algum bombom? Não. Tá? Então ela poderá completar 121 caixas de bombons. Tá? Não sobrará nenhum bombom. Então essa é a questão número 2. Na nossa questão número 3 falou o seguinte: Luiz tem 234 placas de vídeo para colocar em janelas como da figura abaixo. Tá? Quantas janelas Luiz conseguirá envidraçar? Sobrarão placas de vidro? Se sim, quantas? Tá? Observe que nessa janela ele tem um total de 4 placas de vídeo. Tá? Só que aqui nesse caso, o Luiz ele tem 234 placas.
Cada janela utiliza 4. Vamos saber quantas janelas então ele vai poder envidraçar? Então nós vamos ter que pegar 234 e dividir por 4. Dividindo 234 por 4, nós vamos encontrar 58, certo? 58 vezes 4 é igual a 232. 234 menos 232 é igual a 2. Então o resto 2. Observe que Luiz então vai conseguir envidraçar 58 janelas e ainda vai sobrar 2 placas de vidro. Tá bom? Então aqui está a nossa resposta, tá bom? Na atividade 4 pediu para a gente classificar em verdadeiro ou falso. Olha só, 5 é divisor de 5? Verdadeiro. Pois 5 dividido por 5 é igual a 1 e tem resto 0, tá? Quando você fizer 5 dividido por 5 é igual a 1 e tem resto 0. Então 5 é divisor de 5? Sim. 5 é múltiplo de 5? Correto. Pois 5 vezes 1 é igual a 5. Então 5 é múltiplo de 5, tá? 1 é divisor de 5? Também é verdadeiro. Por quê? Porque você consegue dividir 5 por 1. 5 dividido por 1 é 5 e tem resto 0. Então o número 1 é divisor do número 5. Ou ainda o número 1, 5 é divisível por 1. 0 é divisor de 5? Falso, tá? Pois não é possível dividir por 0, tá? 0 é múltiplo de 5? Verdadeiro, porque se você fizer 5 vezes 0, vai ser igual a 0, tá bom? Então essa é a questão número 4. A atividade 2 tem o seguinte, pediu para a gente descobrir qual o valor que deve ser substituído nesse quadradinho aí para fazer as decomposições em fatores primos, tá? O número 70, tá? Como o número 70 é par, ele tem que começar dividindo por 2, tá? Lembre que os números primos são 2, 3, 5, 7, tá? 11, 13, 17, assim por diante. O ideal é você escrever esses números primos numa folhinha e avaliando passo a passo. Primeiro passo, você escrever os números primos. Segundo passo, analisar se o número que você vai dividir, que você quer fatorar, quer decompor em números primos, se ele é par. O 70 é par, então ele divide por 2. 70 dividido por 2 é igual a 35. 35 ele não é par. Então, vamos avaliar o próximo da lista, que seria o número 3. Só que 35 não divide por 3, mas ele divide por 5. 35 dividido por 5 é igual a 7. E 7 é um número primo, e 7 só divide por 7, que é igual a 1. Então, o número 70 é a mesma coisa que escrevermos 2 vezes 5 vezes 7, tá bom? O número 32, vamos decompor ou fatorar o 32. A mesma coisa, falar decompor ou fatorar, tá? Decompondo o número 32 em fatores primos, nós temos que ele é par, então ele começa dividindo por 2. 32 por 2 é 16. 16 ainda é par, divide por 2, que é igual a 8. 8 ainda é par, divide por 2, que é igual a 4. 4 ainda é par, divide por 2, que é igual a 2. E o 2 ainda é par, que divide por 2, que é igual a 1. Tá? Então, nós poderíamos escrever o número 32 como sendo 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Tá bom? Vamos decompor agora o número 84. Da mesma maneira, você escreve os números primos e vai observar se o número 84 é par. Ele é par, então logo divide por 2. 84 dividido por 2 é 42. 42 é par? Sim. Então, divide por 2 novamente, que é igual a 21. 21 é par? Não é par. Então, você vai avaliar o próximo primo da lista, que é o número 3. 21 dividido por 3, que é igual a 7. E 7 é o número primo, que só divide por ele mesmo, que é igual a 1. Então, vai ser Podemos escrever, então, 84 como sendo 2 vezes 2 vezes 3 vezes 7. Tá bom? A nossa questão número 2 pediu para a gente classificar em verdadeiro ou falso cada assertiva a seguir, tá? São considerados números primos aqueles que dividem por 1 e por ele mesmo. Resposta verdadeira. Essa é a definição de números primos. Números primos são aqueles que dividem apenas por 1 e por ele mesmo. Todos os números ímpares são primos? Não, nem todos os números ímpares são primos, tá? Por exemplo, o número 15 é ímpar e não é primo. O número 9 é ímpar e não é primo, tá bom? O único número primo par é o número 2? Resposta verdadeiro,
tá? O único número primo par que nós temos é o número 2, tá? O número 4 não é primo, o número 6 não é primo, o número 8 não é primo. O único número par que nós temos que é primo é o número 2. O número 18 é um número primo? Resposta falso. O único número primo par que nós temos é o número 2. O número 18 é o número que a gente chama de número composto, que ele divide por mais de um número, tá bom? E por último, nós temos aqui os números primos menores que 10 são 2, 3, 4, 5 e 7. Falso. Por quê? Porque é falso. Porque o número 4 ele não é número primo, tá? O número 4 ele divide por 1, divide por 4 e divide por 2. Para ser número primo tem que dividir apenas por 1 e por ele mesmo. Então era isso que a gente tinha para falar para vocês, tá? Qualquer dúvida vocês entrem em contato, tá bom?